Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 1 a 6, que dizem: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Bom, queridos, vemos aqui que a fama de Jesus estava se espalhando. E, conforme já vimos no capítulo anterior, ele estava batizando mais pessoas do que o próprio João Batista. Lembrando que João Batista foi uma figura muito grande em Israel naquela época, tanto é que há alguns registros dele fora das Escrituras, porque ele realmente teve um impacto nacional. E aqui Jesus já está sendo mais conclamado, já estava arrastando mais multidões do que o próprio João Batista. E claro, isso logo chamou a atenção dos fariseus. Bom, vemos aqui que Jesus ele não batizava, mas os discípulos dele. O que com isso nós aprendemos, queridos? Com isso nós aprendemos que o batismo não depende de quem realiza o batismo. Porque se fosse realmente importante quem realizasse o batismo, claro que não havia ninguém mais preparado e melhor para batizar do que o próprio Senhor Jesus. Porém, o batismo não depende de quem ministra, de quem realiza, mas depende da pessoa que está sendo batizada ter um coração em Deus. O batismo, como já explicamos, é apenas um sinal externo do que ocorreu internamente na pessoa. Então, se o coração da pessoa está realmente cheio de fé, cheio de amor por Deus, decidida a caminhar com Ele, esse é o máximo do benefício e da graça que o batismo pode conceder à pessoa. Não sei se vocês repararam, queridos, um detalhe aqui bem sutil, mas no verso 3 diz que quando o Senhor ficou sabendo disso, e aqui é a primeira vez que Jesus é chamado, pelo menos no Evangelho de João, de Senhor. E aqui não estamos falando de Senhor na questão de educação, né, como uma pessoa conversa com uma pessoa mais velha, olha, está tudo bem com o Senhor? Não, aqui ele está usando o título de o Senhor, aquele que reina, aquele que governa, aquele que tem todo o poder, que era um título exclusivo de Deus, que no hebraico se chama Adonai, e no grego de Kyrios. Inclusive, nessa época, a única pessoa que era chamada de Senhor era o imperador romano. Havia uma frase que dizia, né, Caesar is Kyrios, Caesar Kyrios. Ou seja, César, que é o título do imperador romano, é o Senhor. E os cristãos, logo de início, passaram a dizer Christus Kyrios. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor máximo da minha vida, é Ele que me governa, é a Ele que eu devo obediência e adoração. E aqui Jesus é chamado de Senhor. E isso, claro, aparece em inúmeras outras passagens, né? Tanto desse evangelho quanto dos outros. É interessante notar, por exemplo, que os anjos que apareceram aos pastores, né, de ovelhas, anunciando, né, que havia nascido o Salvador, ele diz para eles, olha, vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, os próprios anjos usam desse título para Jesus. Em Atos 10, verso 36, também falando disso, diz que a palavra veio anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo compara, né, Adão, o primeiro Adão, né, que nós conhecemos de Gênesis, com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E ele diz que o primeiro homem é da terra, é terreno. Já o segundo é o Senhor do céu. Veja que Jesus é chamado de Senhor pelos anjos,
por todos os apóstolos, e ele não é Senhor apenas da terra, ele é Senhor inclusive do céu. É ele que comanda, é ele que dá as ordens. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos. Olha que diferença muitas vezes que se vê por aí, né, queridos? O apóstolo Paulo diz: nós não estamos pregando a nós, mas a Cristo Jesus como Senhor. Essa é a pregação da igreja cristã, ensinar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele fala, e anunciamos nós mesmos como vossos servos, nós, apóstolos, somos servos de vocês por amor de Jesus. Porque Deus, que ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhou em nossos corações, para dar a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Veja só, iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde você vê, queridos, essa iluminação do conhecimento da glória de Deus? Se você tem prestado atenção, a resposta já foi dada muitas vezes. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, é em Jesus que nós vemos essa glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Em Apocalipse, Jesus, quando ele retorna, diz que estava escrito na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor. Bom, quando Jesus ficou sabendo, né, que os fariseus já estavam preocupados, já estavam cientes da fama de Jesus, Jesus logo se retirou, porque conhecia o coração do ser humano, né, queridos? Logo, os fariseus viriam para persegui-lo. Então ele se retira da Judéia, que é uma espécie do principal estado de Israel, né, onde estava a capital Jerusalém, e ele se dirige para a Galileia. E, indo para a Galileia, ele tem que passar por Samaria, é necessário passar por Samaria. Era o caminho mais curto, né, da Judéia para a Galileia. É claro que havia outros caminhos, né, contornando, mas ele pegou o caminho mais curto, ali que dava cerca de 3 dias de viagem. E aqui, quer dizer, é importante relembrar aqui uma questão histórica, né? Os judeus, havia 2 classes aqui de pessoas, os judeus e os samaritanos, e havia uma rixa histórica muito grande entre eles, entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram tremendamente desprezados pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas de segunda categoria. Por que isso, queridos? Porque, se vocês forem lembrar lá do Antigo Testamento, havia, né, as 12 tribos de Israel, formavam o Estado de Israel, o país de Israel. Só que, depois ali, o filho de Salomão, né, houve Davi como rei, Salomão, e aí Roboão, filho de Salomão, no período do governo de Roboão, o estado foi dividido. Roboão ficou governando apenas Judá e Benjamim, 2 tribos, e as outras 10 tribos seguiram Jeroboão, outro rei. Enfim, o país ficou dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte acabou sendo totalmente destruído pelo Império Assírio. Então, foi destruído as 10 tribos, e esses judeus dessas 10 tribos se espalharam e não se guardou o registro, né, do que foi feito dessas pessoas, etc. E para ocupar esse território, onde os judeus foram exilados, foram expulsos dessas 10 tribos, povos de outros lugares foram habitar ali na região dessas 10 tribos. Posteriormente, no governo babilônico, né, um outro império, o Império da Babilônia, as 2 tribos, Judá e Benjamim, também foram devastadas. Só que os judeus conseguiram guardar a memória, né, se manter unidos, guardar a sua cultura e os registros das genealogias, etc. E também eles ficaram pouco tempo fora do seu território, né? 70 anos depois, sob o governo já de outro império, do Império da Pérsia, eles retornam a Jerusalém. Então o que acontece? O povo das 2 tribos de Judá e de Benjamim, o Reino do Sul, manteve, né, a sua tradição, a sua cultura e a identidade como povo. Já o Reino do Norte se misturaram todos, se perderam, vieram o povo de outras nações
E aí eles ficaram sendo chamados de os samaritanos, porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Então esses samaritanos, não se sabe se tem a descendência de Abraão, Isaac e Jacó ou não, então eles eram desprezados. Apesar de aqui, nessa época de Jesus, os samaritanos, né, adorassem ao Deus de Israel, crescem nas Escrituras, etc., eram desprezados porque não tinham a genealogia, não podiam servir como sacerdotes, etc. Então havia uma rixa histórica muito forte, os judeus desprezavam os samaritanos, não consideravam eles como povo de Deus, etc. Então é importante notar aqui essa questão, porque Jesus usa muito os samaritanos para mostrar, né, o preconceito, né, o desprezo que um ser humano tem por pessoas de outra raça, etc. Bom, aí depois vemos que Jesus ficou cansado da viagem, né, e se assenta ali perto do poço de Jacó. Isso é interessante notar porque, como nós já comentamos, Jesus, apesar de ser Deus encarnado, ele se esvaziou da sua glória. Ele não andou na terra como um ser todo-poderoso, né? Não, ele se esvaziou de tudo, tanto é que agora ele tinha inclusive cansaço. Então ele estava cansado, e isso era necessário, porque ele assumiu para si a condição humana, para que assim ele pudesse pagar pelos pecados da raça humana. Então ele se fez de humano, com todas as limitações, com todos os cansaços, as dores, fome, sede, etc., para que ele fosse um representante humano na cruz. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4 diz isso, que como ele padeceu das mesmas fraquezas que nós, ele pode se compadecer sabendo muito bem o que nós passamos. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele as viveu todas elas. Só que, todavia, sem pecado, né? Essa é a diferença. 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por ele, mesmo sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. Veja, conhecemos a graça de Jesus, porque mesmo sendo rico, ele se fez pobre por nós, para que pela pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Veja que coisa linda, queridos. Havia Deus rico, todo-poderoso, e nós pobres. O que ele fez? Ele veio, se empobreceu para nos enriquecer. Ele desceu para nos levar para cima. Ele saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Maravilhoso demais, né, queridos? Maravilhoso demais. Esse é o nosso bom Deus, que se cansou, que sofreu, né, que teve fome, teve sede e teve uma morte tão dolorosa. Tudo isso sem titubear, sem hesitar, fazendo por nós, queridos. Esse é o Deus que tanto nos ama. Amém, meus queridos? Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.